Opa pessoal, quem fala com vocês é o Gustavo. Na dica rápida de hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito utilizada no dia a dia de quem trabalha com arquivos vetoriais, com geoprocessamento, que é a ferramenta do Intersect. Muitas pessoas têm dúvida de como utilizar essa ferramenta, para que ela serve. Na prática, essa ferramenta ela faz a junção de dois arquivos vetoriais, de dois shapes, a combinação desses shapes a partir da interseção que eles sofrem aqui na sua localização espacial. Então, aonde eles coincidem, ali ele faz uma interseção e traz de volta um arquivo de saída, onde ele combina esses dois elementos e também ele traz o resultado da tabela de atributos. Ele combina a partir da tabela de atributos também. Eu vou mostrar na prática para vocês aqui, vocês vão entender melhor de como funciona essa ferramenta. Para isso, eu vou utilizar aqui, eu tenho um shape aqui. Para quem me acompanha, está bem acostumado, eu utilizo muito a base cartográfica do estado de Goiás, porque eu sou daqui de Goiás. E eu tenho aqui as divisas municipais do estado e eu tenho também uma base de uso do solo, mapeada para todo o estado. O que eu quero fazer? Eu quero combinar esse elemento de uso do solo para que eu possa extrair o uso do solo específico, por exemplo, de cada município. Como que eu faço isso da melhor maneira? Através do Intersect. Porque quando eu faço a interseção, ele vai levar em consideração as divisas de um shape para com o outro. E além disso, ele vai fazer essa divisão e vai trazer esse resultado na minha tabela de atributos, onde eu vou conseguir depois selecionar e exportar somente o uso do solo que eu tenho dos municípios, por exemplo, que eu vou trabalhar. Então, vamos fazer aqui agora, vocês vão entender. Eu vou abrir aqui o meu Arc Toolbox. O Intersect está dentro da ferramenta de análise. Análises Tools, Overlay. Tem aqui o Intersect. Como funciona o Intersect? Para isso eu vou adicionar aqui os dois shapes que eu quero fazer. Município. E também o uso do solo. Logo depois aqui, eu tenho o meu diretório de saída. Eu vou manter também o GDB padrão aqui do ArcGIS, para a gente não precisar ficar procurando diretório aqui para salvar e ser mais dinâmico. Aqui, ó, eu tenho a opção de juntar, ó, ele vai fazer um join dos atributos. Eu posso colocar todos os atributos, ou eu posso retirar a coluna do feed, ou eu posso colocar só o feed, caso seja só ela interessante. Nesse caso, eu quero combinar também toda a minha tabela de atributos. Aqui, talvez eu tenha ali uma tolerância para poder fazer, uma tolerância mínima, uma distância mínima para fazer toda essa intersect, essa interseção. Eu poderia aqui colocar essa área aqui, ou essa distância. Mas nesse caso, para mim, não interessa, eu não tenho nenhum tipo de área mínima que eu quero definir aqui para a minha ferramenta. E aqui eu tenho a opção do output, do tipo de geometria que eu vou gerar. Se aqui, entenda o seguinte, quando eu vou fazer o intersect de elementos que possuem o mesmo tipo geométrico, nesse caso aqui, os dois são polígonos. Então, eu poderia ter a opção de gerar um output de linha, nesse caso de ponto ou de ponto. Se eu manter um input, vai ser baseado aqui na relação dos dados de entrada, que é o que? Nesse caso é polígono. Então, se eu quiser mudar isso daqui, eu preciso escolher, nesse caso aqui, qual que é o tipo de geometria que eu quero no arquivo de saída. Certo? Então, quando eu tenho aqui alguns outros tipos de combinação, eles geram um arquivo diferente. Porque, por exemplo, não... tem como eu combinar muitas vezes um ponto com uma linha, por exemplo. Não vai ter interseção em muitos pontos, não vai ter algum nível de interseção nesses elementos. Então, dependendo disso, você vai precisar configurar esse output de saída para ter um resultado aí na hora de gerar o seu arquivo. Nesse caso, eu vou manter aqui as configurações padrão aqui dos dados de entrada, porque são dados que possuem o mesmo tipo geométrico. Os dois são do tipo polígono. Então, agora é só a gente dar um OK. Nesse caso aqui, o processamento vai demorar um pouquinho, porque esse uso do solo é bem denso, ele é bem detalhado. Então, quando a gente terminar o processamento aqui, eu volto com vocês. Voltando aqui, pessoal, terminou o nosso processamento. Vamos analisar agora o resultado do nosso Intersect.
O que aconteceu? Ele gerou um arquivo onde não só vai ter o uso do solo, a divisão de uso do solo, como essa divisão de uso do solo vai respeitar também a divisão municipal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Como eu disse, esse é um arquivo bem denso, então ele pesa um pouquinho mesmo para poder a gente poder visualizar. Melhor, eu vou dar um zoom aqui nesse bico aqui do estado. E bem na divisa aqui para vocês verem como ficou o resultado do nosso intersect. Quando eu dou um zoom aqui para a divisão, eu tenho agora um uso do solo não só dividido a partir da sua divisão natural, mas também eu tenho a combinação da divisão do outro shape, que no caso é a divisão municipal. Então agora eu tenho aqui essa feição, que antes era uma única feição, agora ela está dividida a partir também do meu limite municipal. E ainda ele traz junto a informação da tabela do outro, ou seja, eu consigo agora abrir aqui a minha tabela, vou até desligar aqui para não pesar, a tabela aqui do meu intersect, e eu consigo agora, por exemplo, vir aqui na opção dos municípios, aqui ó, nome, que é a coluna do nome dos municípios, e selecionar os elementos a partir do município que eu quiser e e exportar isso dessa maneira, que antes eu não conseguiria fazer esse tipo de análise. Beleza, pessoal? Então é isso, é assim que a gente gera o intersect, é para isso que serve essa ferramenta, ela é muito útil, pessoal, vocês vão usar bastante, principalmente para combinar esse tipo de arquivo. Quando você tem uma divisão e você tem um outro mapeamento a partir de uma divisão diferente, você quer fazer a combinação para depois você separar esses arquivos ou analisar eles de forma individual. Tá certo? Então, obrigado mais uma vez por me acompanhar, pessoal, por assistir mais esse vídeo. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, me siga lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e também entre no meu canal do Telegram. Todos é tudo sobre gel. Então, basta você acessar eles aí que você vai ter conteúdos diários agora. E algumas redes que têm algumas funcionalidades diferentes nos permite fazer alguns tipos de conteúdos diferentes, como no Instagram eu posto alguns stories, eu posto lá algumas caixas de pergunta para você fazer sua pergunta, para você dar uma opinião, para você sugerir algum tema de vídeo. Então não deixe de me acompanhar em todas as redes. Um abraço e até a próxima.